Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta tântrica, artista, mentora de artistas, criadora por excelência, e eu tô aqui para te contar que a magia é a nossa verdadeira realidade e para te ajudar a transformar a sua vida na sua principal obra de arte. Hoje eu vim aqui falar sobre BDSM, Tantra e intimidade consciente. Opa, o que essas coisas estão relacionadas, como que esses assuntos entraram na minha vida e como que isso pode te ajudar também a ter relações mais profundas, mais prazerosas e mais autênticas. Então, se você se interessa por temas como esse, por favor, se inscreva, ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Bora? Então, eu vou começar pelo Tantra, que foi a primeira coisa que entrou na minha vida. Eu descobri o Tantra em 2012, se eu não me engano, lendo um livro do Osho chamado Tantra, a Suprema Compreensão. Eu lembro exatamente da cena, eu estava na sala de espera do dentista, quando eu li uma passagem que dizia que a energia sexual era a energia mais poderosa do mundo e que um dia nós seríamos capazes de administrar a energia sexual, assim como um dia a gente administrou a energia elétrica. E eu fiquei tipo, como assim? A gente vai ser capaz de canalizar a energia sexual como energia elétrica. Aquilo deu um boom na minha mente, e eu comecei a ficar muito curiosa, porque eu já sentia que a sexualidade era uma força muito potente, mas até então eu associava isso com um mero prazer físico ou com um vínculo sentimental, mas eu nunca pensei nisso a nível energético, como uma usina de energia, como uma potência criativa e artística e também espiritual. Então aquilo tudo deu uma virada de chave para mim. E ali eu decidi que eu ia estudar Tantra. E aí comecei a pesquisar cursos, formações. Nessa altura eu tinha um namorado, vi que era super caro o curso de Tantra para aprender massagem tântrica. Uma abordagem mais neotântrica, como a gente chama. Então fiquei meio desanimada, Vi, é super caro, aí eu falei com ele, ele falou, jamais nem pensar um professor vendo você nua para fazer massagem, não sei o quê. E aí eu pensei assim, se um dia a gente terminar, eu vou fazer esse curso de Tantra. Terminamos, 2 anos depois, e a primeira coisa que eu lembrei foi que eu queria conhecer e estudar um pouco mais do Tantra. Fui atrás, recebi minha primeira massagem tântrica, percebi que meu corpo assim sentiu ondas de prazer como eu nunca tinha sentido antes, com uma pessoa que eu não sentia atração, num contexto totalmente terapêutico, e aquilo também foi uma outra virada de chave para mim. Opa, o prazer, a intimidade, a entrega corporal não tem necessariamente a ver com o vínculo afetivo, vínculo romântico, relacionamento ou prazer só pelo prazer físico. Pronto, demorei um tempo para ter coragem de fazer uma outra sessão, porque aquilo mexeu demais comigo. Em 2015 comecei um processo terapêutico com um profissional super bacana lá no Rio, e em algumas sessões eu já percebi meu chakra cardíaco se abrindo muito, e eu falei, gente, isso aqui é magia pura, porque eu já tinha feito anos de análise, não sei o que, não desmerecendo a análise, tá, gente? Mas eu percebi que eu tinha questões ali no meu corpo físico que eu precisava trabalhar com uma terapia energética corporal, Mas eu continuo fazendo psicóloga até hoje, não vou entrar nessa armadilha de dizer que uma coisa substitui a outra, porque não é verdade, são trabalhos muito diferentes, mas muito complementares. E pronto, depois eu decidi que eu ia fazer o curso de Tantra, e fiz e me tornei terapeuta tântrica e me especializei nas técnicas de massagem tântrica, exercícios bioenergéticos, exercícios tântricos. Fiz a formação lá no Rio, na casa de Lakshmi, e vim para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a frequentar meios tântricos, meios poliamorosos, de intimidade. Fui no festival Tantra Portugal Festival em 2019, organizado aqui pelo Awakeland, que é uma comunidade tântrica aqui no sul de Portugal. E aí eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, porque eu usava as técnicas tântricas no consultório, já tinha mudado muito a minha vida amorosa e sexual depois que eu conheci o Tantra, lia regularmente filosofia tântrica, tinha todo esse interesse, mas de alguma forma eu ainda estava vivendo relacionamentos e a minha sexualidade de uma forma quase convencional. Era melhor, era mais calmo, era mais tântrico, eu tinha mais ferramentas, Mas era uma reforma, ainda não era uma revolução. A revolução veio quando eu passei a conviver com pessoas que pensavam como eu, aqui em Portugal,
e comecei a frequentar esses meios de intimidade e conheci o formato da Temple Night, né, que é um formato aí do Instituto ISTA, né, do Institute of International Temple Arts, que é um formato onde você tem um templo, onde todo mundo entra no templo juntos, sem substâncias, sem drogas, sem álcool. A gente às vezes faz mantras, música, cerimônia, etc. E depois você tem vários espaços para explorar de forma consciente. Tem o espaço da conchinha, tem o espaço da massagem, tem o espaço do tarô, tem o espaço de muitas coisas que você podem imaginar, depende do tamanho do templo e da quantidade de pessoas que estão ali. E a primeira vez que eu fui num templo foi no Portugal Tantra Festival e aquilo mudou completamente minha cabeça, porque eu entendi que tudo aquilo que eu sempre quis, que era explorar a minha sexualidade de uma forma mais criativa, menos genital, menos romântica até, existia de uma forma consciente, né? E assim, incrível as experiências que eu tive nesses templos. Toda noite a gente tinha um templo, foram 7 dias. E quando eu voltei para Lisboa, eu me juntei com os amigos e do nosso jeito a gente começou a organizar eventos semelhantes, não iguais, mas semelhantes, chamado Love Temples, né, que eu organizo desde 2019 aqui em Lisboa. Já são 4 anos organizando templos e apaixonada ainda do jeito que eu estive desde o primeiro dia, só que com menos medo. Então a intimidade consciente entrou na minha vida através dos templos. Depois eu comecei a frequentar alguns espaços sex positive, espaços onde sim pode haver sexo, mas tudo acontece de uma forma consciente, e isso também mudou muito a minha percepção, né, do que era sexo, do que era profano na minha cabeça, né, no fundo, porque esse tipo de ambiente, isso já existe desde sempre, gente. Sempre existiu na Grécia Antiga, na Roma, na África, na Ásia, no Brasil, em qualquer lugar, porque isso faz parte da nossa necessidade de expressão autêntica através da força sexual. Isso não quer dizer que você não precisa estar no relacionamento para isso, ou seja, dentro dessas sociedades, né, vamos dizer, primais, isso sempre teve separado, né? Separado no sentido, tudo junto, mas são necessidades diferentes, né? A nossa necessidade relacional e a nossa necessidade de expressão autêntica e de liberação sexual. Portanto, a minha vida sim se tornou revolucionária. Eu comecei a pesquisar na monogamia, o poliamor, comecei a me identificar como uma pessoa que não queria viver relacionamentos convencionais e comecei a olhar para trás e perceber por que muitas das minhas relações tinham fracassado, porque no fundo eu queria, com os meus companheiros, criar um outro modelo de relação, porque aquilo não funcionava para mim, mas eles não estavam abertos a isso. Sempre me identifiquei como uma mulher bissexual. Isso também sempre foi uma questão nas minhas relações com homens. Depois isso também foi uma questão na minha relação com as mulheres. Portanto, eu me sentia um peixe fora d'água, né? Um verdadeiro unicórnio, super inadequada. E aí eu comecei a perceber que tinha outras pessoas que se sentiam como eu e comecei a estudar sobre isso. Hoje eu não me identifico como uma pessoa poliamorosa, eu me identifico como uma pessoa monogamista. Unconventional monogamist, como eu gosto de brincar com os meus amigos aqui em Portugal. Eu sou uma monogamist não convencional, ou seja, eu gosto de relações que são baseadas ali no compromisso com uma pessoa só, mas eu gosto de ter abertura para, de vez em quando, fazer alguma coisa que faça sentido para mim e para aquela pessoa. Sempre decidido a 2, não decidido só por mim. Porque isso é aquilo que me dá tesão de viver, né? Esse tipo de relação me dá tesão, eu acho que é isso que eu preciso, né? Mas eu aceito e acolho todos os modelos relacionais, porque cada um sabe que tipo de relação funciona para você. Mas a gente só sabe isso se a gente se conhece. Depois, em 2022, o BDSM entrou na minha vida. Pausa de reflexão. Nunca imaginei me aproximar do BDSM, sempre foi uma coisa que eu tive muito preconceito no Brasil. Eu acho que os países mais tropicais e até os países de terceiro mundo, né, países que são menos beneficiados pelos privilégios, eles têm a tendência de olhar a sexualidade de uma forma mais simplista. E os países de primeiro mundo, como eles têm mais segurança, né, como eles têm mais tranquilidade, eles conseguem explorar coisas menos convencionais porque eles têm essa segurança, né? Isso já é uma pesquisa, né, que existe mais formas não convencionais em países mais desenvolvidos não, porque eu odeio esse termo, mas países de primeiro mundo. E aqui em Portugal comecei a explorar o BDSM, né, através da dominação feminina,
que fala de conceitos que faziam sentido para mim, como ferramentas revolucionárias e políticas, inclusive, de empoderamento da mulher a assumir a agência do seu desejo, assumir a agência da sua potência sexual. Enfim, isso dá todo um outro vídeo. Mas não só o BDSM, porque o BDSM é bondade, dominação e disciplina, sadismo, masoquismo, mas também, calma aí. Sadismo, submissão, masoquismo, e masoquismo também tem outra coisa aqui no M. Mas enfim, existe muita coisa dentro desse guarda-chuva que é o BDSM, muitas práticas possíveis, nem todas envolvem dor, nem todas envolvem que você tem que estar de couro, com chicote, nada disso. Muitas dessas técnicas são sutis e psicológicas. Pausa para o café. Existe todo um universo kinky, que é um guarda-chuva mais amplo do que o BDSM, que no fundo são formas de viver a sexualidade de maneira não tradicional, que no fundo maneiras não genitalizadas de viver nossa sexualidade, né? Sem ser a meteção, a britadeira, né? O que a gente pode fazer que nos dá prazer, que é lúdico, que é leve, que é consensual, que é seguro, né? Administrando ali os riscos possíveis. Isso ampliou muito a forma como eu vivia e como eu vivo a minha sexualidade. Isso trouxe novas possibilidades, isso trouxe muita clareza, porque quanto mais eu faço um jogo complexo sexual, mais eu preciso de consentimento e clareza da outra parte. E a maioria das pessoas vive as suas relações sexuais de uma forma totalmente automática, né? E sem falar muito sobre isso, né? Só ir deixando levar, sem ser muito propositivo também, né? Sem dizer, hoje eu quero um play. Um play é como a gente chama no BDSM, um jogo, no fundo, uma brincadeira, né? Vamos jogar juntos. Eu quero fazer um striptease, eu quero que você faça um striptease, eu quero depois ir pra não sei aonde, eu quero que você coloque um vibrador dentro de você e eu uso o controle remoto para te controlar. Então existem jogos ali que são de exchange, de troca de poder. Existem jogos que são eu domino e você se submete. Existem jogos que são roleplay, eu faço o papel de médico, você faz o papel de paciente, isso é um roleplay. Existem várias formas de brincar no BDSM que são super lúdicas, são super leves, que não tem nada a ver com aquele estereótipo que a gente faz na nossa cabeça. Isso tudo para dizer que a intimidade consciente, essas práticas ritualísticas, o Tantra enquanto terapia, mas enquanto ferramenta clínica, e o BDSM enquanto possibilidade lúdica de viver sexualidade e intimidade de maneiras não convencionais, fazem parte da pessoa que eu sou hoje e da artista que eu sou hoje, porque poder sexual também é poder criativo, e eu me torno cada dia mais criativa e cada dia mais livre também para me expressar. Eu criei um projeto só para falar sobre essas sexualidades não normativas, né? Não tanto na perspectiva tântrica, mas mais na perspectiva do BDSM, do kink e de tudo que é mais fora da caixa, que é o Rainhas da Pimenta, @Rainhas da Pimenta. Se vocês ainda não seguem, vão lá ver. Esse é um projeto que eu tenho com a Joana, que é minha irmã de alma aqui em Portugal. E no Carolina Turboli, continuo falando sobre o Tantra. Tem uma formação de terapia tântrica onde eu falo sim, né? Tem uns bônus aí que vão falar sobre essas formas não convencionais de sexualidade. Então, se você quiser se aprofundar, seja para o seu estudo, seja para se transformar num terapeuta de sexualidade e relacionamentos, num coach, como você quiser chamar, você também pode acessar aqui as informações sobre a formação. E eu espero você para me acompanhar nessa jornada. Tem meu canal de Telegram, onde eu tô sempre contando as minhas fofocas terapêuticas, o que acontece na minha vida, como são meus tempos aqui, como são meus eventos. Se você tá em Portugal, você pode acompanhar esses eventos aqui pelas minhas páginas também. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha história e até o próximo vídeo. Por isso sai um bando de laranja.